Então vamos lá, mestre. O que é o iFood? Você deve estar se perguntando aí, né? A gente acredita que tem várias regiões ainda que o iFood ainda não chegou. Mas vamos lá, vou te explicar direitinho, tá? O iFood é a maior plataforma de delivery do Brasil e uma das melhores oportunidades para quem deseja aumentar suas vendas e alcançar mais clientes. Para que você tenha ideia, mestre, dois dos principais produtos aí que você aprende nas receitas do Alexandre, por exemplo, marmitas e hambúrgueres, fazem parte do top 3 do iFood em produtos mais vendidos. Então olha só quantas possibilidades que você vai ter com essa nossa aula, nessa nossa jornada aqui, tá? Mas para ter sucesso no iFood, mestre, não basta apenas cadastrar a sua loja. Aliás, o cadastro é um dos pontos mais importantes, né? A gente acredita que talvez seja como se fosse o alicerce de uma casa ali. Então, como você já deve imaginar, uma casa com a estrutura ruim tende a desmoronar com o passar dos tempos, né? Então, não basta apenas se cadastrar no iFood, você precisa entender como que funciona a plataforma, como configurar corretamente o seu cardápio, como estruturar esse seu cardápio. Você precisa deixar esse seu cardápio, né, atrativo, de forma que faça a retenção das pessoas nele. E durante a jornada de compra do cliente nesse seu cardápio, né, desde o momento que ele chega, visualiza os produtos, você deve ter toda a preocupação para que essas pessoas concluam essa jornada, né, que é com o que mais interessa, na verdade, que é a finalização do pedido, a conclusão da compra, né? Então você precisa saber, além de tudo isso, quais estratégias que vão poder ali impulsionar cada vez mais seus resultados. Nessa aula, você vai aprender os fundamentos para estruturar, tá, a sua operação no iFood de maneira correta. Você vai saber ali como explorar todas as ferramentas dentro do iFood, todos os recursos disponíveis ali dentro da plataforma para quê? Para otimizar suas vendas cada vez mais, trazer cada vez mais visibilidade para a sua loja ali dentro da plataforma, né? Então, seja você um iniciante ou alguém que já vende na plataforma, mas quer melhorar os seus resultados, aqui você vai encontrar o passo a passo para transformar o seu delivery aí num delivery de sucesso dentro da plataforma, tá? Atrair essa visibilidade aí cada vez maior para a sua loja, em meio a centenas de concorrentes, em algumas regiões até milhares de concorrentes, é extremamente importante e a gente vai ver um pouquinho disso por aqui, como que você vai conseguir destacar cada vez mais a sua loja, o seu delivery, em meio a tantos concorrentes ali, tá? O iFood é uma mega vitrine, ele está ali para todas as lojas, só que ele tem como objetivo também o quê? Fazer com que todas as lojas consigam vender. Existem algumas regrinhas que a gente vai ver aí durante a nossa jornada por aqui, você vai entender, eu tenho certeza absoluta que, colocando em prática tudo que você vai ver com a gente, você vai ter muito sucesso no iFood por aí também. Fechou? Então vamos começar? Fala aí, mestre. Eu sei que o seu tempo é super escasso e que a rotina de um delivery é super corrida, repleta de desafios, né? Mas deixa eu te dar um conselho rápido aqui. Não pule nenhuma aula, tá? Nenhuma. Aqui dentro, nos próximos minutos, tem sacadas que podem realmente mudar o jogo para o seu delivery e a cada passo que você avança, mais perto você fica de ter resultados reais, tá? E olha só, lá no final, para você que é aluno do Alexandre e usa as receitas deles para fazer essas belezuras por aí, eu tenho uma surpresa especial para quem acompanhar até o fim. Então segue firme, presta bastante atenção em cada detalhe e não saia antes do final, que eu te garanto que vai super valer a pena. Então, mestre, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o iFood, nós vamos falar aqui sobre a importância no mercado de delivery, né? A importância do iFood no mercado de delivery e o potencial que ele oferece aí para os negócios, né? O iFood veio para poder fazer com que todos tenham acesso à tecnologia, né? O iFood ele faz o quê? A junção ali de estabelecimentos, clientes, que são os consumidores finais, e de um certo tempo para cá também dos entregadores. Então é totalmente possível você expor os seus produtos nessa vitrine incrível que é o iFood e contar tanto com a sua logística própria quanto com a logística do iFood. Então você tem essa opção também, tá? Mas o que ele veio foi para trazer essa possibilidade de que todos os estabelecimentos que trabalham com delivery, ou seja, a entrega dos seus produtos a domicílio, né, tivessem a oportunidade de estar dentro desse marketplace e
na minha humilde opinião aqui, mestre, o iFood é uma das plataformas mais democráticas que existe, tá? Veja bem, onde mais nós teríamos possibilidade de ter os nossos produtos lado a lado ali com os produtos dos grandes players, por exemplo. Onde é que você pegaria, por exemplo, essa marmita maravilhosa aí que o Alexandre te ensina a fazer, a produzir, a precificar e a vender? Onde mais você conseguiria colocar essa marmita lado a lado ali com Subway, Burger King, McDonald's? Talvez em outro lugar nenhum, né? Por exemplo, eles fazem ali aquelas divulgações enormes em outdoor, por exemplo, esses grandes players. O investimento para nós, né, pequenos negócios, para disponibilizar esses outdoor aí espalhados por toda parte, talvez seria inviável para a gente, né? Então, assim, conforme eu falei, eu acredito muito que o iFood é uma plataforma extremamente democrática, que possibilita que estejamos lado a lado ali com os grandes players, né? Em determinados momentos, pode ser que não durante o dia todo, mas é totalmente possível, você pode fazer o teste por aí, você vê estabelecimentos menores lado a lado ali com esses estabelecimentos gigantes que a gente já conhece, tá? Então o iFood traz essa possibilidade e os benefícios de estar no iFood, mestre, são o alcance, a visibilidade e o crescimento das suas vendas, né? O alcance porque o iFood, por exemplo, ele te permite levar os seus produtos com a sua logística própria até um determinado raio de quilômetros, você escolhe ali, você determina, né? Você tem a possibilidade de estipular qual raio que você vai trabalhar no iFood. Então, conforme a sua necessidade, respeitando o seu momento ali, a sua realidade, você pode exibir os seus produtos no iFood para que você faça a entrega num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. E isso aí você pode, né, conforme as possibilidades que você tiver, a quantidade de entregadores que você tiver, você pode ir ampliando isso aí com o passar dos tempos. Então, assim, além de você determinar um raio ali que você pode atender, que você consegue atender com a sua logística própria, o iFood ainda pode ir além por você. Na maioria das cidades e regiões, o iFood ele leva os produtos até 15 quilômetros. Então, veja bem, você pode, por exemplo, entregar com o seu motoboy, com a sua própria logística aí, num raio de até 3 quilômetros, e a partir desse terceiro quilômetro, o iFood pode entregar para você até 15. Então, assim, olha só quantas possibilidades o iFood traz, né? Talvez seria impossível a gente começar um negócio, né? Por exemplo, você está fazendo um curso aqui do Alexandre. Aí da noite para o dia você vai colocar isso no iFood. Ficaria inviável demais para a gente começar um negócio no iFood entregando essa distância toda aí de 10, 12, 15 quilômetros, né? Para quem trabalha com marmita é muito corrida, é muito intenso ali, principalmente das 10h30, 11 horas da manhã até por volta das 14 horas, então é pau na máquina mesmo, é muito corrido. Temos que fazer várias entregas aí de marmitas nesse período aí, que é o período em que o pessoal tem o horário de almoço, né? As pessoas que estão trabalhando. Então ficaria inviável para a gente poder levar ali a cerca de 10, 12 quilômetros. Talvez o seu motoboy fazer 3 entregas dessa e acabou o dia do cara. Então você não conseguiria entregar num tempo legal, o entregador não conseguiria alcançar ali as metas que ele tem financeiras, né? Porque os entregadores têm muito disso, né? Não sei se você já lida aí com entregadores, mas eles têm muito esse lance aí de sair de casa para poder fazer entregas, e eles têm como objetivo alcançar uma meta. Agora, quando você pega o cara, coloca o cara para fazer uma entrega tão distante assim, talvez você impeça até que ele alcance esses objetivos dele e, além do mais, você vai estar prejudicando o seu delivery, né? Porque se você tem um delivery, a pessoa pede, tira o celular do bolso, faz um pedido de marmita, por exemplo. Você demora para entregar para ela, você vai gerar ali um transtorno, talvez, a pessoa perde o horário de almoço, não recebe, né? Então, pessoal, um dos desafios mais comuns que a gente vê no iFood é justamente isso, né? A deficiência, a dificuldade que as pessoas têm para lidar com a logística, com os entregadores, né? E alguns desafios comuns que a gente observa com bastante frequência também são os cancelamentos de pedidos, que hoje, por exemplo, conforme eu falei, né? A pessoa tem o horário de almoço dela ali, aí a loja atrasa a entrega dessa marmita, a pessoa pega e faz o cancelamento do pedido, com toda a razão, né?
Um outro desafio que a gente vê com bastante frequência é a questão de precificação, né? Eu acredito que o Alexandre já dá um bom direcionamento para vocês aí, mas é importantíssimo a gente frisar aqui que para o iFood, né, para que você tenha os seus produtos incríveis aí dentro dessa vitrine, você precisa entender as regras do jogo ali e precisa precificar os seus produtos para que eles estejam ali dentro da plataforma e sejam vendidos a fim de suprir os valores que você gostaria de receber. Por que eu estou falando isso? Porque o iFood é uma plataforma de muita tecnologia envolvida, muito marketing, né, envolvido, muita divulgação, e para que você esteja lá, com base no plano que você escolhe, você tem as taxas que você vai pagar, né? São comissões sobre vendas, são percentuais ali sobre as transações online, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí, tá? Mas é um erro muito comum que a gente observa também a precificação. As pessoas querem vender dentro e fora do iFood com o mesmo preço, e quando o iFood vai lá e tira aqueles percentuais que pertencem a ele, na verdade, né, porque está em contrato, quando você assina ali com o iFood o contrato, ele já deixa bem claro quais são esses percentuais, mas as pessoas não costumam ler contratos, não costumam olhar ali aquelas entrelinhas e acabam precificando errado. E aí, facilmente você vai encontrar em grupinhos aí de Facebook ou WhatsApp, pessoas que vêm fracassando no iFood verdadeiramente, né? Pessoas que têm levado prejuízos assim absurdos por trabalhar no iFood sem saber o que tem que ser feito, e eu tenho certeza absoluta que não é o que vai acontecer com você aí, aluno do Alexandre, tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos que vamos, até a próxima aula. Então, mestre, seguindo por aqui, veja bem, você vai configurar a sua loja no iFood agora, eu vou te dar uns toques aí para que você não cometa erros que vão te gerar consequências dentro da plataforma, beleza? Então vamos lá. Para fazer a configuração de loja no iFood de maneira mais assertiva possível, garantindo ali que essa sua loja vai ficar alinhada com as melhores práticas dentro da plataforma, alinhada com o que a gente escuta falar muito por aí, que são os algoritmos. Pega aí, separa papel e caneta, escreve aí que você vai entender direitinho o que você vai fazer para não cometer esses erros. Vamos lá. 1, 2, 3. Separou aí o papel e a caneta? Então vamos lá, hein? Na hora de fazer o seu cadastro ali no iFood, você vai fazer a inserção de informações básicas. São informações mesmo para que você preencha ali com o nome da sua loja, endereço, enfim. São coisas simples, mas você precisa ter muito cuidado com relação a isso, tá? Tem algumas penalidades dentro do iFood que quem não tem a informação acaba cometendo. Então isso pode ser muito prejudicial para você aí. Existem situações que a gente se depara aqui no nosso dia a dia de lojas que são bloqueadas dentro da plataforma, né? Então as lojas são cadastradas de forma incorreta, eles inserem ali informações indevidas, acaba tendo a loja bloqueada. Imagina só, hein? A frustração que é. Você vai entrar no maior marketplace voltado para a entrega de comida do Brasil, aí por conta de uma falha boba ali no cadastro, uma coisa que parecia simples demais, a pessoa comete o erro e tem a sua loja bloqueada. Mas eu tenho certeza que você não vai cometer esse erro, né? Vamos lá então. Então na hora de configurar a sua loja, você vai criar ali o seu perfil, né? O iFood já vai dando todo o passo a passo ali, a hora que você insere os seus dados ali, o CNPJ, né? A hora que você vai fazendo o cadastro, ele vai pulando etapas, tá? Não tem necessidade nem de que eu compartilhe aqui tela com vocês, não, porque isso aí o iFood vai fazendo, né? Você entra ali com os seus dados, o seu cadastro, então ele vai te passando por algumas etapas. O que você precisa saber de mais importante é justamente não cometer erros. Então assim, você tem que ter muita atenção na hora de colocar o nome da sua loja no iFood, né? Observar que existem palavras que não podem ser utilizadas na plataforma. Então tudo ali que se refere a política, a religião, sexualidade, às vezes a pessoa brinca, né? A gente vê muitas pessoas brincando com o nome das lojas assim. Na verdade não é brincando, né? Colocando nomes criativos, que elas acreditam que sejam nomes criativos no iFood. Então a recomendação é que você tenha toda atenção com relação a isso. Não sei se é o caso de vocês aí, mas toda atenção é pouco, tá? Na hora de cadastrar a sua loja no iFood. Então muita atenção com o nome que você vai colocar na sua loja no iFood, né? O endereço
é importantíssimo, né? Como a gente está lidando ali com tecnologia, então você vai ver lá que é como se fosse ali o Google Maps mesmo, então tem o ponto central certinho, né? Já que os entregadores vão fazer retirada na sua loja de pedidos, né? Muito provavelmente, ou você vai utilizar a logística 100% do iFood, ou vai usar parte da logística própria e o restante para o iFood. Então os entregadores do iFood eles vão estar ali interligados a você de certa forma, né? Eles fazem parte desse ecossistema, igual eu falei anteriormente, né? É toda uma junção ali de lojas, os estabelecimentos com os clientes e os entregadores. Então, para que você receba os entregadores no lugar certinho, para que os entregadores não tenham que ficar procurando a sua loja, o seu ponto de venda aí, né? Talvez você trabalhe a partir de casa, talvez até numa cozinha de apartamento. A gente tem várias pessoas que trabalham a partir de casa aqui com a gente, várias pessoas que trabalham em cozinhas minúsculas ali de apartamento. Então o importante é você colocar certinho a informação do seu endereço e conferir o pino, tá? Igualzinho a tela do Google Maps, você vai conferir o pino, você tem certinho ali na sua localização. Feito isso, tá tudo certo, nome ok, tá? O endereço ok. Você deve se preocupar também com o horário de funcionamento que você vai colocar no iFood. As pessoas entram talvez e cadastram lá qualquer horário, né, para poder fazer tipo um período experimental no iFood. Só que, caso você mantenha a sua loja aberta, ela receba pedidos, mas você não está pronto para poder produzir esses pedidos e entregar, você acaba arrumando problema lá dentro do iFood. O iFood ele pune lojas que trabalham de forma irresponsável dentro da plataforma, tá? Então, muita atenção na hora de cadastrar o nome da loja, o endereço, confirmar direitinho, tá? Vai anotando isso aí. Nome, cuidado com as palavras que você utiliza no nome, na descrição da loja, vai ter um nome lá para você colocar e abaixo do nome a descrição da sua loja. Nessa descrição, evite colocar palavras que tenham relação com sexualidade, espiritualidade, política, religião, palavras que tenham relação com tabagismo. Isso é proibido dentro do iFood, tá? Na hora que você cadastrar, né? Você não vai fazer como essas pessoas que a gente vê reclamando nas redes sociais aí, você vai ler todo o contrato, então você vai ter acesso a isso que eu estou falando para vocês aí, tá? Então na hora de personalizar essa loja, você já fez ali o seu perfil, criou o seu perfil da sua loja, conforme eu falei, o iFood vai te direcionando, não preocupa, não fica assim, nossa, seria tão legal se ele estivesse ali compartilhando tela. Não se preocupe com isso, que isso o iFood faz, tá? Então você vai, entra, ele já vai te jogar na tela para você inserir os dados da sua loja. Preencher os dados da loja de maneira correta, ele já vai te direcionar para uma outra página, que é onde você vai fazer a personalização da loja. E ali você vai trabalhar o quê? As fotos dos produtos, né? A descrição desses produtos. É importantíssimo que você crie categorias no seu cardápio, né? Quando você chegar na etapa do cardápio ali, que você crie categorias que despertem desejo, interesse nas pessoas, as fotos mais próximas possível das fotos que o cliente realmente vai receber o produto, né? Você que é aluno aí do Alexandre, a gente não precisa nem falar, é inegociável, né? Você vai aprender com ele, você vai tirar a foto do que você aprende com ele, vai colocar no iFood, porque é aquilo ali que você vai entregar. Então você aprendeu com ele a receita, tirou uma foto ali, bem bacana, com uma resolução legal. Pode usar o seu próprio celular, tá? À luz do dia, não tem muita frescuragem não. O que você não pode é mostrar na foto do iFood, para os clientes do iFood, uma coisa e entregar outra. Você vai ter problema com cancelamentos aí, caso você faça isso, tá? Então, conforme eu falei, né? Como cliente do Alexandre, você não vai começar a cometer esse tipo de falha aí não, eu tenho certeza disso. E você tem que ter toda uma preocupação. Se você está anotando tudo que eu estou falando aí, vou te passar aqui agora uma estrutura mínima ideal para um cardápio no iFood, que poucas pessoas sabem, tá? Então vamos lá. Você sempre começa um cardápio no iFood com os seus produtos mais vendidos. Então itens mais vendidos no topo, você vai criar categorias. Vamos ver quantas categorias são. Os itens mais vendidos, combos, promoções, itens categorizados, sobremesas e bebidas. Então anota aí, são 6. Vamos lá. Itens mais vendidos, combos, promoções, itens categorizados, sobremesas e bebidas. Talvez você deve estar se perguntando aí, né? Como que eu vou saber quais são os itens mais vendidos? Você precisa de um tempo de plataforma para você entender.
Você vai conferir isso na aba desempenho, tá? Então você vai inserir ali o seu cardápio de forma aleatória mesmo. Você vai definir quais são os itens mais vendidos da sua cabeça mesmo, coloca lá no topo, depois ali de 15, 30 dias, conforme os clientes forem fazendo pedidos na sua loja, você vai descobrir na aba desempenho aí, quando você for acompanhar o desempenho, a performance da sua loja, quais são esses itens mais vendidos, tá? Então aí você vai manter é interessante que você mantenha esses itens mais vendidos no topo, por quê? Se eles são os itens mais vendidos da sua loja, faz todo sentido você colocar lá no topo do cardápio para já facilitar a jornada de compra do seu cliente. São os que mais vendem, então as pessoas estão mostrando o caminho, né? Olha, a gente entra nessa loja, os produtos que a gente mais gosta de comprar são esses, então já facilita a jornada do cliente, coloca lá no topo. A gente está falando aqui sobre tecnologia, a iFood é tecnologia pura. Quanto mais a gente facilitar a jornada do cliente dentro do nosso cardápio, melhor, tá? Então, na sequência, combos que você vai criar combos aí, né, atrativos para os seus clientes, tipo, exemplo, uma marmita com refrigerante, 2 marmitas com um refrigerante um pouco maior, né, um hambúrguer com refrigerante. Então, assim, você vai usar a sua criatividade, mas na hora de criar os combos aí, você tem que ter toda a preocupação com que você faça com que o cliente tenha a percepção de vantagem ali no combo, né? Não adianta nada você pegar ali, vamos supor que você vende uma marmita de 30, 2 por 60, mais um refrigerante de 15, você vai vender isso tudo por R$75. Então ali, eu tenho uma marmita de 30 e 2 marmitas por R$75 com um refrigerante de 15. Você não vai vender o combo, né? As pessoas não são bobas. Você vai aí, né, com base nas suas possibilidades, né, de forma estratégica, elaborar um combo para fazer com que a pessoa compre mais, né? As mesmas pessoas que já iam comprar na sua loja, compre mais ainda, né? A pessoa que ia gastar R$30, talvez ela vai gastar ali 35, levando a marmita com refrigerante e por aí vai. Mas se você vai usar a sua criatividade, vai fazer suas contas aí, vai chegar num denominador comum para que você faça, né, de maneira mais assertiva possível esses combos por aí. Então pode ser combo para uma pessoa, 2, 3 pessoas, um combo para a família inteira. Promoções é a mesma coisa, né? Muita gente confunde até o combo com promoção, né? Mas tudo isso aí é utilizado de forma estratégica. Então você coloca lá os itens mais vendidos, combos, promoção, talvez você tenha dúvida aí no que eu falei sobre o que é itens categorizados, né? São os itens que a gente coloca numa determinada categoria mesmo, né? Então a gente coloca ali, por exemplo, suponhamos que a sua loja trabalhe com marmitas, mas venda porções também. Quando a gente coloca itens categorizados é porque você não misture os itens mesmo. Então você vai, depois da categoria promoções, aí você vai colocar marmitas, ou refeições individuais. Aí você coloca ali todos os seus pratos. Numa outra categoria você vai colocar porções. Aí você tem lá, por exemplo, porção de frango a passarinho, porção de batata frita com bacon cheddar, né? Porção de contrafilé com fritas, aí você coloca ali. Então você fez isso aí, se você tiver mais produtos, você vai criar a categoria específica para esses produtos, não mistura produtos, por isso que a gente fala itens categorizados, né? Então você vai criar a categoria de cada produto e lá embaixo você vai colocar, caso você trabalhe aí com sobremesas, você vai colocar sobremesas e para finalizar essa estrutura de cardápio você vai colocar bebidas, tá? Muito importante ainda na questão aí da configuração da sua loja no iFood é a questão das formas de pagamento, tá? Então a gente falou sobre o horário, falamos aqui sobre o cardápio, falamos sobre o perfil da loja. Agora as formas de pagamento é extremamente importante, tá? Então assim, o iFood, claro, né, tem ali o percentual que eles cobram para as transações online, mesmo porque mais de 90% dos pedidos que são vendidos no iFood são pagos de forma online, porque os clientes do iFood são clientes que já confiam na plataforma, são clientes que já utilizam com frequência a plataforma, são clientes que são induzidos a participar do Clube iFood, né? Então eles já cadastram o cartão ali, então por isso eles fazem a maioria dos pedidos de forma paga online, já tem o cartão cadastrado até no iFood lá para facilitar a brincadeira toda aí, né? Então assim, independentemente disso, existem clientes que querem pagar de forma presencial. Então você tem que ir nas formas de pagamento e configurar de maneira correta lá quais as bandeiras de cartão de débito que você aceita, quais as bandeiras de cartão de crédito você aceita, se você aceita o pagamento em dinheiro ou não. Existem lojas que não aceitam, outras aceitam, mas é importante ressaltar aqui o quê? Que quando você exclui qualquer dessas possibilidades, você automaticamente está fechando as portas
para aquele cliente que quer pagar de forma presencial. Então o cliente tem dinheiro, quer comprar na sua loja, mas como você removeu lá a forma de pagamento em dinheiro, ele não vai fazer o pedido na sua loja, tá? Isso serve para dinheiro, tem cheque lá no iFood também, mas isso nem existe mais, né? Você vai se deparar com essa informação lá para marcar, se você aceita cheque ou não. Mas isso já não faz parte do nosso dia a dia mais, né? Então você vai marcar lá dinheiro, cartão de débito, crédito, e caso você utilize por aí, você vai marcar também os vales alimentação, vale refeição, né? Então tem lá a lista de vale refeição. Talvez não seja o seu momento ainda de trabalhar com os vouchers, né, que são os vales, mas caso o seu negócio tome uma proporção bacana por aí, você queira ampliar ainda mais suas possibilidades, só para que você saiba, a maioria das pessoas tem cerca de 20% a 30% de faturamento aumentado no iFood a partir do momento que eles passam a aceitar essas formas de pagamento. Por que, Wendel? Porque não são todas as lojas que aceitam, né? Algumas dessas bandeiras de alimentação e refeição têm taxas um pouco mais altas, então nem toda loja está ali com essas formas de pagamento disponibilizadas. E quem coloca essas formas de pagamento habilitadas no iFood para que possa aceitá-las, eles acabam saindo na frente, né? Porque os clientes recebem isso nas empresas e ficam sem lugar para gastar. E quando encontram uma loja no iFood que aceita aquela bandeira, eu estou falando aqui sobre ticket, Alelo, Sodexo, Vale Alimentação, né? Então, assim, quando um cliente que tem essa forma de pagamento encontra um estabelecimento, ele acaba se tornando um cliente fiel daquela loja, por não ter tantos estabelecimentos assim disponíveis aceitando aquelas formas de pagamento. Beleza? Então, vamos fechar essa parte aqui, vamos avançar para a próxima agora, mas eu tenho certeza absoluta que, se você anotou tudo ok, se você não anotou, volta o vídeo aí, você vai poder assistir isso quantas vezes você precisar, né? Volta, acompanha com bastante atenção tudo isso que eu falei, para que você não cometa erros. Aluno do Alexandre não pode cometer erros no iFood não, hein?